eu sou Bea Aguilar, analista de investimentos NPI, e hoje eu quero compartilhar com vocês algumas mudanças que sim, o governo pretende trazer para prazos e também alíquotas para os investimentos em bolsa. Essa é a notícia que me chamou a atenção e eu quero compartilhar com vocês como que é hoje e como deve ficar com essas mudanças que muito provavelmente vai passar, tá, gente? Porque não é de hoje, não é exclusividade desse governo que isso vem sendo discutido, inclusive algumas medidas já tinham sido discutidas em governos passados. E aqui eu já faço uma grande ponderação diante de tudo que eu vou expor para vocês no vídeo de hoje, tá? Eu acho que se finalmente essas mudanças elas vão sair do papel porque eles estão elaborando um texto que em breve deve ser encaminhado e aprovado, eles poderiam ter olhado com um pouco mais de carinho, porque vocês vão ver que existem algumas mudanças que sim podem ser positivas, mas poderia ser muito mais. Mas vocês vão entender um pouquinho melhor, principalmente porque o grande ponto tá sobre essa primeira mudança que eu quero compartilhar com vocês, que é sobre a questão da faixa de isenção para os investimentos em bolsa. Então, hoje o que nós temos, gente, é o seguinte: se você vender ações, isso falando de operações comuns, que você compra num dia e vende em outro, né, outra semana, outro mês, outro ano, que seja, né, que não seja day trade. Para operações comuns em ações, por exemplo, se você vende até 20 mil reais, você está isento do imposto de renda. E tudo que ultrapassar esses 20 mil reais, você vai ter que calcular o imposto de renda, aplicar uma alíquota de 15% sobre o lucro de tudo, não somente do que exceder aqueles 20 mil reais, tá? Feito isso, beleza, é como funciona. O que o governo quer mudar em relação a isso? Ele quer aumentar essa faixa de isenção para 60 mil reais. Só que, ao invés da apuração ser mensal, eles vão colocar uma apuração trimestral. E aí que quando a gente coloca essas duas questões na balança, meio que dá elas por elas, porque hoje você tem 20 mil reais com apuração mensal e você vai passar a ter 60 mil reais com apuração trimestral. Então, a faixa de isenção, ela não vai mudar necessariamente se a gente considerar o período mês a mês. O que vai mudar é que você, ao invés de ter que ficar com dor de cabeça todos os meses calculando se você tem imposto para pagar ou não, agora você vai fazer isso de forma trimestral. E aqui eu sempre faço já o alerta, né? Lembrem-se que toda vez que vocês forem apurar os impostos, existem maneiras muito inteligentes de fazer a otimização desses impostos. Muitas vezes você tem alguma operação que está ali no prejuízo. Você pode vender ela num dia e comprar no outro, apenas para você conseguir trazer esse prejuízo para sua contabilidade e conseguir abater de possíveis operações com lucro e dessa forma pagar menos imposto ao final de um mês, que hoje nós temos a apuração mensal, ou nesse caso, depois da mudança, ao final de um trimestre, depois de 3 meses. Isso é sempre muito importante. Agora, qual que é o meu porém sobre essa questão, né? Nós temos essa faixa de isenção desde 1995. Na verdade, a Lei 9.250, ela é de dezembro de 1995, que passou a valer em janeiro de 1996. E essa lei, ela trouxe essa questão dessa faixa de isenção para as negociações, por exemplo, de ações em bolsa de valores. Só que o que acontece? De lá para cá, a gente não teve uma correção nesses valores. E não que a gente precisasse fazer, por exemplo, uma correção pelo IPCA, porque se a gente fizesse uma correção pela inflação, nós teríamos que ter, como vocês estão vendo aí, uma faixa de isenção de mais de 110 mil reais. A questão é que, se eles querem fomentar e simplificar também o mercado, eles poderiam ter pensado nessa questão, já que eles estão olhando para esse texto. E eu sei que tem uma galera que talvez não tenha conhecimento do mercado e acha que bolsa de valores é lugar só de especulação, mas bolsa de valores está muito além disso. Aliás, bolsa de valores é onde muitos investidores, inclusive que me acompanham aqui no canal, utilizam para fazer suas previdências, suas poupanças, para tentar guardar algum recurso. Claro, alguns tentam especular, mas acima de tudo isso, bolsa de valores é um excelente mecanismo de financiamento para as empresas que nós temos no Brasil. Então, muitas empresas abrem capital na bolsa de valores para captar recursos, para investir em novos projetos, gerar empregos, desenvolvimento, e tudo isso tem capacidade, óbvio, de trazer crescimento e desenvolvimento para o próprio país. Tanto que, quando a gente olha as maiores economias do mundo, todas elas contam com uma bolsa de valores, um mercado de capitais muito bem desenvolvido. E é por isso que eu acho que eles poderiam ter olhado com um pouco mais de carinho para essa questão da faixa de isenção e aumentar, fazer uma correção, porque nós estamos há décadas sem nenhuma correção, e mesmo que a gente saia de 20 para 60, como nós estamos saindo de mensal para trimestral, nós não vamos ter uma correção efetiva nessa questão. Nós vamos ter só a simplificação de talvez você não ter que apurar mensalmente e sim trimestralmente. Mas beleza, essa é a primeira mudança. A
segunda mudança, gente, é em relação à galera do day trade, tá? E aí o que acontece? Hoje, para operações comuns, que são aquelas operações de swing trade, ou enfim, de longo prazo, que você compra num dia, vende no outro ano, na outra semana, enfim, você tem uma alíquota de 15% sobre o lucro daquelas operações quando você faz a venda delas, né? Fundos imobiliários, ações, ETFs, todos esses ativos ali que você faz e que você opera, mas pensando num prazo um pouco maior. E quando a gente pensa no day trade, que são aquelas operações que você compra e vende no mesmo dia, aí você tem uma alíquota de 20% sobre o lucro. O que eles querem fazer com essa nova mudança nesse novo texto é que não vai mais existir essa alíquota de 20% e vai ser tudo parelho, tanto para operações comuns como day trade, a alíquota de 15%. No geral, gente, isso não vai mudar efetivamente grande coisa, porque 97% dos investidores que olham para essa questão do day trade nem pagam imposto, porque a maioria acaba perdendo. E olha que eu falo sobre essa questão de day trade com um conhecimento de causa. Então não adianta a galera do day trade querer meter hate em cima de mim, porque sei bem do que estou falando. Mais de 95% da galera perde dinheiro nesse mercado, então reduzir a alíquota de 20 para 15 não vai mudar muita coisa na arrecadação do próprio governo, mas claro, para aqueles poucos traders, que pagam algum tipo de imposto, sim, aí sim vai ter esse peso, mas é para uma minoria, como eu falei para vocês. Beleza, saindo do mercado de renda variável, gente, vamos para o mercado de renda fixa. Esse também deve ter alterações. Então, quando a gente fala, por exemplo, de CDBs, debêntures e tal, esses títulos, quando você investe neles, lá no final do prazo, quando você resgata eles já líquido do imposto de renda. Então, eles vão lá, batem o imposto do valor que você investiu, do lucro que você teve e acredita tudo isso na sua conta. O que o governo quer fazer com essas novas mudanças é o seguinte: ao invés dos emissores já te pagarem líquido dessa questão do imposto, descontarem o imposto para depois fazer o pagamento, eles não mais precisarão fazer essa retenção do imposto de renda na fonte. Então, as alíquotas que vão de 15% a 22,5%, sendo que quanto maior o prazo do título, menor é o imposto que você paga, como vocês estão vendo nessa tabela. Então, o que acontece? O emissor, quando vencer aquele título, ele não vai precisar recolher aquele imposto por você, ele vai acabar jogando isso no seu colo e você que vai ter que resolver. No que isso muda, gente? Muda que o custo desses emissores, daquelas instituições que emitem CDBs e também debêntures e esses títulos de renda fixa, esse custo vai ser menor, porque hoje eles têm um custo para ter que ficar calculando, recolhendo imposto, fazendo todas essas continhas antes de fazer esse pagamento para vocês. E aí a expectativa, e isso, nas palavras do Haddad, é que basicamente eles esperam que com essa redução de custo para os emissores, eles consigam ofertar mais títulos no mercado, talvez até com alguns prêmios um pouco mais interessantes. Se isso vai acontecer efetivamente, não sabemos, mas é o que eles esperam com essa medida. Ok, gente, acho que essas eram as principais mudanças que nós tivemos com essa notícia agora no início dessa semana, mas eu sei que muitos acabam perguntando a questão dos dividendos. Eu já devo ter feito uns 3 ou 4 vídeos falando dessas alterações de dividendos, porque isso não é algo do governo de agora, nem do governo passado, isso já vem de muitos governos que querem sim voltar à cobrança do imposto de renda em cima dos dividendos. E por que eu digo voltar? Porque até 1996 nós tínhamos a alíquota de 15% sobre os dividendos. Então eu não vou me aprofundar tanto nesse tema, porque tem vídeos que eu falo exatamente sobre isso, mas sim, essa tributação dos dividendos em algum momento ela deve voltar, isso é algo que todos os governos sempre quiseram, e ao meu ver, se ela voltar, ela deve voltar então com essa alíquota mínima de 15%. E lembrando que existe uma outra questão em pauta em relação a isso, tá? Que é a exclusão do JCP, porque lá em 1996, o que eles fizeram? Criaram os JCPs, que são os juros sobre capital próprio, e tiraram o imposto de renda dos dividendos. Então, no final das contas, isso deve voltar a ser como era antes, se voltar a vigorar. A única questão é como eles farão isso, porque, ao meu ver, nós temos que evitar a bitributação das empresas, Então, basicamente, hoje, se você recebe o dividendo isento, é porque a empresa já pagou o imposto durante
toda a sua cadeia produtiva. Então, se você só tributar os dividendos, além de todo o imposto que já foi pago na cadeia produtiva, você vai pagar mais a questão dos dividendos. Então, é como se a gente tivesse a tributação da tributação ou uma bitributação. Então, ao meu ver, a forma mais correta e plausível de ser feita seria justamente você diminuir, seja o IRPJ ou a contribuição social das empresas, para aí sim, talvez, fazer a tributação dos dividendos. Mas, se isso efetivamente vai acontecer, quem viver verá, porque eu acho que isso deve acontecer sim em breve, porque muito tem se falado sobre essas mudanças, né, de alíquotas de imposto durante esse governo. Mas qualquer novidade, é claro que eu trago para vocês. E dito tudo isso, gente, eu acho que eu consegui expor todas as principais mudanças que podem acontecer, e eu digo podem porque esse texto ele ainda está sendo elaborado, vai ser encaminhado e sim, pode ser aprovado ou não. Coloquem aqui nos comentários o que vocês acharam dessas mudanças, o que talvez poderia ser feito a mais, ou o que vocês concordam ou o que vocês não concordam. Eu tô sempre atenta, de olho nos comentários. Eu me despeço por aqui, mas vejo vocês então no próximo vídeo.